Olá, paz do Senhor. Hoje nós vamos iniciar aí o estudo do livro de Esther, no capítulo 3, e que em nome de Jesus, que seja uma bênção do Senhor na sua e na minha vida, que o Senhor Ele abra o nosso entendimento e nos dê sabedoria para aprendermos com esse estudo e aplicarmos nas nossas vidas tudo aquilo que nós temos aprendido do Senhor. Amém? Então, alguns creem que Agagita refere-se ao distrito histórico de Agag, dentro do Império Persa. Outros creem que esse termo vinculava a ascendência de Amã aos Amalequitas. Essas pessoas, descendentes de Esaú, eram velhas inimigas dos hebreus. Agag, rei dos Amalequitas, foi capturado pelo rei Saul. Se Mardoqueu descendia de Saul e Amã dos Amalequitas, como acham muitos rabinos, o que se segue é a continuação de uma antiquíssima hostilidade entre suas famílias. Todos os empregados do rei estavam de serviço à porta dele. Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Para compreender a força desse versículo, que está lá no 2 e no 4, precisamos voltar ao versículo 4. Ali se diz que Mardoqueu alegou aos servos do rei que era judeu. Não se sabe se a obrigação de inclinar-se seria idolatria ao homem de confiança do rei ou simplesmente um sinal ostensivo de grande respeito. Os verbos hebraicos desse trecho costumam descrever ou louvar a Deus. Houve ocasiões em que hebreus se curvaram a reis ou funcionários de alto escalão, sem violar a proibição de falsa idolatria. Pode ser ainda que, no caso de Mardoqueu, a prostração não fosse ato religioso, e sim de honraria. Sendo judeu, Mardoqueu pode não ter conseguido prestar esse respeito a uma pessoa que era sua inimiga ancestral. A recusa diária de Mardoqueu em curvar-se a Amã deixou o funcionário com tanto ódio que ele jurou matar todos os judeus do Império Persa. A ancestralidade amalequita de Amã explicaria esse ódio profundo. Nisan é o primeiro mês do antigo calendário lunar. Corresponde a março e abril em nosso calendário. O 12º ano do reinado de Assuero foi 474 a.C. Lá no versículo 7, diz: se lançou Pur. A palavra Pur foi a base para o nome da festa de Purim, no capítulo 9. Lançar a sorte era comum na antiguidade. O fato de a sorte ter sido lançada no início do ano para determinar a melhor época para a destruição dos judeus é típico da cultura daquela era. A religião babilônica afirmava que os deuses reuniam-se no começo de todos os anos para estipular o destino dos seres humanos. Amã não identificou o povo no início. Ele pode ter se aproveitado do senso inato de superioridade do imperador persa sobre outros povos. Amã agiu como se seus motivos não passassem de admissível preocupação com o bem-estar do rei. Ele deixou implícito que esse grupo anônimo era rebelde, uma ameaça real ao rei. Lá no versículo 10 faz referência ao anel de sinete do rei, que simbolizava a sua autoridade. Quando ele deu esse anel a Amã, passou a ele um símbolo da pessoa real. Isso significava que Amã podia seguir adiante com seu plano. Pode parecer que o rei estivesse se recusando a aceitar a prata, versículo 11. Porém, isso é de difícil conciliação com as palavras de Mardoqueu a Esther, em Esther 4:7, e o comentário da mesma sobre estar vendida, em Esther 7:4. Provavelmente, o rei estava usando o método de barganha comum à época.
O rei possuía escrivãos que escreviam os documentos oficiais. Esse versículo 12 nos dá uma imagem da abrangência do edito. Este foi dado aos príncipes das províncias, garantindo sua distribuição em todos os lugares do reino. Foi também vertido para as línguas de cada povo do reino. A marca do anel de sinete equivale à de uma assinatura nos dias de hoje. Os correios eram mensageiros reais, estacionados em vários pontos situados às margens das principais estradas que transportavam as mensagens a cavalo. A conspiração para matar os judeus incluía os de todas as idades e de ambos os sexos. O mês de Adar corresponde a fevereiro e março em nosso calendário. O desdém do rei e de Amã, que se assentaram a beber enquanto a mensagem corria o reino, dificilmente deixa de provocar uma empatia no leitor em relação à situação dos judeus. O texto afirma que até os habitantes da cidade de Suzã ficaram perplexos. A brutalidade severa do edito fica patente pela desconsideração demonstrada pela vida humana nessa frase. No versículo 15. Por outro lado, a providência divina é vista com clareza no fato de que há um prazo de 11 meses até a execução desse decreto. Então, nós vemos que, devido à lealdade de Mardoqueu a Deus, ele se recusou a inclinar-se diante de Amã. E, evidentemente, a honra dedicada a Amã pelos servos do rei e outras pessoas era merecida, ou era o tipo de honra e adoração que os judeus reservavam apenas para Deus. Os 3 companheiros de Daniel demonstraram a mesma convicção e lealdade ao Senhor. As pessoas à volta de Mardoqueu quiseram saber por que ele não se inclinava, e ele lhes deu uma única resposta: ele era judeu. Deus enviou os judeus ao cativeiro para livrá-los de sua persistente tendência de seguir as nações ímpias e adorar falsos deuses. Vemos nos livros de Esdras e Neemias que os judeus que retornaram a Jerusalém haviam aprendido a lição e queriam voltar a ter uma forma pura de adoração a Deus. O livro de Esther mostra que os judeus que não retornaram também haviam aprendido a lição e não honravam nada nem a ninguém de maneira que fosse reservada exclusivamente a Deus. Nessa época, ser judeu tinha um significado, e os judeus se recusavam a inclinar-se diante de qualquer ser humano ou ídolo. Ser cristão deveria ter um significado para nós. Assim como Mardoqueu, também devemos defender a Cristo aberta e firmemente, como também defender os justos padrões da verdade contidos na palavra. Apesar das pressões de uma sociedade materialista, Amã, primeiro-ministro da Pérsia, é a primeira figura política na Bíblia a idealizar um plano sinistro para, em sua esfera de influência e autoridade, exterminar todos os judeus. Esse plano de genocídio, isto é, um esforço sistemático de matar todas as pessoas de um grupo étnico, nacional, religioso, contra a raça dos judeus, se depara ao plano de Antíoco Epifânio, no século II a.C. Está lá em Daniel 11:28. Aos perversos planos de Adolf Hitler na Europa do século XX e às intenções do Anticristo, que procurará destruir todos os judeus e cristãos no fim da história. E também está lá em Apocalipse 13, do 15 ao 18. Lá no versículo 7, que diz: se lançou o pu, é algo similar aos dados. Amã fez uso disso para determinar o dia mais propício para destruir os judeus. Aproximadamente 1 ano decorreu entre a decisão e a execução do plano. Isto deu a Mardoqueu e a Esther tempo para, sob a orientação de Deus, descobrir e combater o plano maligno de Amã.
Ao dar a sua lei a Israel, um dos propósitos de Deus foi tornar o seu povo diferente de todos os outros. Amã reconheceu algo singular nos judeus e os odiou por isso. Sob o novo concerto, o plano de Deus de salvação espiritual por meio da vida e do sacrifício de Jesus Cristo, Deus ainda quer que o seu povo seja separado e positivamente distinto de toda a iniquidade e impiedade do mundo. Ele deseja que eles sejam um povo santo e puro, que pertence a Ele. Como na época de Esther, o mundo de hoje ainda odeia o povo de Deus, porque eles são diferentes. O seu caráter piedoso e o seu comportamento estão em completo contraste com o modo de vida e os costumes aceitos pela maioria das pessoas do mundo. Os que seguem a Cristo hoje devem pensar, falar e agir de maneira diferente das pessoas que não seguem Jesus, não para serem estranhos ou desafiadores, mas para que outros reconheçam neles a vida, a esperança e os padrões justos de Deus. Então esses também poderão fazer a escolha de receber a Cristo. Amém? Aleluia, Senhor. Vamos orar. Nós te louvamos, Deus, por essa palavra, pela tua fidelidade, Senhor, a este povo, Senhor, e a nós também, ó Pai, todos os dias. Nós podemos ver, Senhor, e viver, Deus, essa fidelidade do Senhor nas nossas vidas, ó Pai, e clamamos, ó Deus, com que em nome de Jesus também sejamos fiéis a Ti, ó Pai, que possamos ter um coração íntegro, ó Pai, acima de tudo, e termos zelo, ó Deus, em cumprirmos, Senhor, a Tua palavra, que possamos ser leais ao Senhor e aos Seus princípios, ó Pai, e que não venhamos ceder diante da pressão social ou ordens governamentais, Senhor, que exijam o contrário daquilo que diz, Senhor, na Tua palavra. Pai, que o Senhor nos livre, Deus, de todo o orgulho, Senhor, nos nossos corações, de toda cegueira espiritual, que possa nos levar, Senhor, a ações destrutivas. Em nome de Jesus, ó Pai, guarde os nossos corações e que nós venhamos ter coragem de sermos diferentes, ainda que sejamos questionados sobre a nossa conduta, ó Pai, que possamos persistirmos na Tua presença, na Tua palavra, assumindo a nossa identidade no Senhor, mesmo sabendo que isso possa nos tornar um alvo. Paizinho, que em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos ser diferentes, ó Pai, de tudo que o mundo prega. Ainda, Senhor, que venhamos ser injustiçados, ó Pai, que não venhamos ceder, Senhor, à intolerância, ó Pai, do mundo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos ver a Tua soberania, ainda que em momentos, Senhor, de luta, Senhor, de desafios, ou que ainda o Senhor esteja em silêncio, que possamos continuar confiando no Senhor a cada dia, na Sua intervenção, sabendo que muitas vezes o Senhor permite que venhamos passar por situações difíceis para testar, Senhor, e provar, Deus, a nossa fé, e que em nome de Jesus, Deus, possamos crer que o Senhor é um Deus soberano sobre todas as coisas, que se estivermos buscando e obedecendo ao Senhor, ó Pai, o Senhor há de manifestar, Deus, a Sua providência nas nossas vidas. Clamamos, ó Deus, pela nossa nação também, ó Pai, que o Senhor nos alcance, ó Deus, e que em nome de Jesus, que haja libertação e cura, Senhor, sobre a nossa nação, Pai. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus e esperamos, ó Deus, pelo Teu agir, pelo Teu mover e pelo Teu socorro, Senhor, sobre o nosso povo, ó Pai. É o que nós clamamos ao Senhor, ó Deus, e Te agradecemos de todo o nosso coração pela Tua presença, pelo Teu agir e pelo Teu livramento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.